vez no versículo de número 7. E antes de ler, eu me sinto à vontade de compartilhar com vocês que eu não me sinto capacitado para pregar a mensagem que deve ser pregada nessa manhã da maneira devida. Mas também me sinto à vontade para dizer que acredito que os irmãos também não têm capacidade de compreendê-la como deveria, não é? Porque não se trata de uma limitação exclusiva nossa em relação às outras pessoas, mas quando nós falamos de coisas muito gloriosas ou de coisas muito sobrenaturais, muito poderosas, nós vamos definhando diante do texto e diante da doutrina e vamos percebendo a nossa insignificância, a nossa pequenez. Nos faltam as palavras muitas vezes, né, como os discípulos no Monte da Transfiguração, e começamos a divagar. Então, que o Senhor, da maneira que orou o nosso irmão Agnello, possa nos dar luz, nos dar iluminação. E antes de ler ainda, eu queria propor aos irmãos, através de um princípio simples de hermenêutica, não é? Tentando facilitar a compreensão do que nós vamos falar nessa manhã, porque existe um princípio que diz o seguinte: às vezes a Bíblia trata uma mesma doutrina de maneiras diferentes. Vou dar um exemplo. A Bíblia nos ordena nos arrependermos, não é? Você vai ver, às vezes, o autor bíblico dizendo que nós devemos nos arrepender. Mas você também vai ver o autor dizendo que o arrependimento é obra da benignidade de Deus, como Paulo fala aos Romanos no capítulo 4. Então, como é que nós devemos tratar esses assuntos, uma vez que a Bíblia nos ordena nos arrependermos, mas também nos ordena entender que o arrependimento é um dom de Deus, é algo que Deus nos concede, não é uma obra nossa. Nós devemos dar ao texto, às palavras e à doutrina do texto, o peso que o escritor bíblico deu. Então, quando eu leio assim, a Bíblia me ordenando o arrependimento, arrependei-vos, quando eu leio esse texto, esse é o peso que o autor bíblico quis dar. Então eu não tenho que ficar pensando assim, a Bíblia me mandou me arrepender, mas eu vou ficar pensando, olha, mas quem concede o arrependimento e o dom do arrependimento é Deus. Eu tenho que focar no peso das palavras que o autor deu, eu tenho que me arrepender. Da mesma maneira, obviamente que nós não vamos deixar de considerar que o arrependimento é um dom de Deus. Não é abstrair da mente algo que nós sabemos, mas é dar o peso às palavras que o autor quis dar. Da mesma maneira, o contrário. Quando a Bíblia diz que o arrependimento é o dom de Deus, nós devemos nos submeter a ele, pedir que nos conceda o arrependimento das más obras, que nos conceda esse dom. Nesse sentido, nós vamos tratar o versículo de número 7, e à luz desse princípio, você vai perceber que o versículo 7 fala a respeito da humanidade de Cristo, e nós sabemos que Jesus é o nosso Deus, isso é parte fundamental da nossa doutrina, aliás, ela é toda a nossa doutrina, que Jesus é Deus, o Deus eterno, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, o Deus da providência, Ele é o nosso Senhor. Mas o peso que o texto quer dar, o peso da doutrina, é o peso da humanidade de Cristo. E eu estou fazendo essa ressalva porque eu não vou ficar abrindo parênteses durante a mensagem para ressaltar a divindade de Jesus que nós já conhecemos. Amém, irmãos? Vamos ler então, versículo de número 7. Pois já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Houve um escritor anglicano do século XIX, Edward Caswell, desculpa a pronúncia do meu mau inglês, mas ele era um ministro anglicano, não é, que depois se desviou também para o catolicismo, mas que produziu muitas obras e bons hinos, e Spurgeon adotou um dos hinos produzidos por ele e colocou no seu hinário pessoal, que depois passou a ser o hinário do Tabernáculo Metropolitano, e é o hino de número 260, que se chama Humanidade de Cristo, e duas das suas estrofes dizem assim: é o mais doce conforto, Senhor, e sempre será, meditar sobre a graciosa verdade da tua humanidade. A alegria habitando em carne, sobre um trono resplandecente, nascido de uma mãe humana e em perfeita divindade brilhante. Embora os fundamentos da terra sejam abalados até as suas profundezas, embora todo o universo trêmulo seja varrido para a destruição, para sempre Deus, para sempre homem, meu Jesus permanecerá. E fixada nele, minha esperança permanece eternamente segura. Nós vemos aqui que esses enganadores
do versículo 7, eles negavam uma humanidade plena a Cristo. É possível que eles considerassem Jesus um ser divino, um espírito evoluído, talvez um meio termo entre o homem e Deus. Eles só conseguiam conceber na sua mente um Cristo gnóstico, docético, não é? Um espírito, talvez tivesse aparecido para os discípulos em algum sentido, mas eles não podiam conceber na sua mente um Cristo homem, um Cristo que veio em carne e sangue, plenamente humano, exatamente como nós. Nós vamos perceber que esses homens, ao deixar de confessar a humanidade de Cristo, ainda que eles confessassem, talvez João não nos esclarece, mas ainda que eles confessassem a divindade daquele Espírito no qual eles diziam crer, João os chama assim de anticristos, de inimigos de Cristo, de opositores de Cristo. E essa declaração não poderia ser mais apropriada por parte de João. Porque aqueles que negam que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, eles tentam roubar a glória do Filho unigênito de Deus. Porque a glória do Filho de Deus consiste exatamente nisso, em ele ser um homem e em ele ser Deus. Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a razão, esse é o propósito crucial do autoesvaziamento do Filho único de Deus. Ele se tornou plenamente homem para que pudesse se colocar em obediência ao Pai. Ele disse isso aos seus discípulos, ele disse, o Filho do Homem não veio ser servido. Ele veio antes servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse é o propósito, se nós pudéssemos dizer, porque o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, na glória eterna, teve que se esvaziar e nascer de uma mulher, nascer numa família humana, ser descendente de Abraão. Por que ele fez isso? Porque ele se humilhou a si mesmo, para se colocar em obediência ao seu Pai e finalmente dar a vida em favor dos seus irmãos. Portanto, dizer que Deus enviou o seu Filho, e esse Filho, Jesus, não era um homem como nós, com corpo humano e alma humana. É não dar o mérito, é não reconhecer, é não dar a glória devida ao tipo de obediência e à extensão da obediência que Jesus realizou. O ato do Pai enviar o seu Filho à terra significa que Jesus já foi obediente ao Pai na eternidade. Ao aceitar a sua missão e vir à terra e se esvaziar e se humilhar em nosso favor, já demonstra que na eternidade, na cultura da Trindade, como nós chamamos, Jesus já se colocou em obediência ao Pai. Porém, mesmo tendo obedecido o Pai anteriormente, o tipo de obediência no qual Jesus se colocou, se sujeitou e prestou durante a vida como homem, era um tipo de obediência nova, que Jesus não conhecia. E que tipo de obediência era essa? Paulo, no texto que nós acabamos de ler, vai dizer que é uma obediência até a morte. Ou seja, é uma obediência que aceita sofrimento, que aceita agonia, que aceita humilhação, que aceita o ridículo. Ainda que Jesus tenha obedecido na eternidade, e de fato ele foi obediente ao Pai, no pouco que a nossa mente humana permite nós meditarmos na cultura da Trindade, o que era a comunhão perfeita de Deus, do único Deus nas três pessoas, nós podemos perceber que aquele era um ambiente no qual as pessoas da Trindade se tinham na mais alta estima. Eles viviam, ou ele vivia num amor perfeito. Ele era plenamente amado pelo seu Pai. O seu Pai não requereu dele um tipo de obediência naquela circunstância, no qual ele deveria se sujeitar à humilhação, à agonia, à dor. Então, quando ele se humilha, se torna um homem e aceita esse tipo de obediência, esse era um tipo de obediência que ele não conhecia antes. É um tipo de obediência até a morte. E pressupõe-se que para morrer deva ser um homem, ou ao menos deva ter o tipo de vida que um homem tem. Um ser vivente como nós. Não Deus, porque Deus não pode morrer nem deixar de existir. Então,
sobre esse tipo de obediência, ainda que Jesus tenha sido obediente na eternidade, somente o Deus homem, somente o homem Jesus pôde experimentar obediência dessa maneira. O comentário número 3 da pergunta 40 do Catecismo Maior de Westminster, do Gerardo Voss, faz a seguinte pergunta: a que obra da natureza humana de Cristo a Escritura se refere como parte da obra que opera a nossa salvação? Então veja, ainda que nós digamos, quando Jesus teve sede, que foi a pessoa de Jesus que teve sede, ou quando Jesus operou milagres, foi a pessoa de Jesus que operou milagres, a Escritura dá certa ênfase para determinada natureza, porque existem certas obras que são próprias de certa natureza. Sentir sede é próprio da natureza humana, por exemplo, ainda que tenha sido a pessoa de Jesus quem sentiu sede. Então, a pergunta é nesse sentido: a que obra da natureza humana, ainda que tenha sido a pessoa de Jesus quem realizou, a Escritura se refere como parte da obra da nossa salvação? E ele vai responder: a obediência à lei e todos os sofrimentos, especialmente a sua morte. Tudo isso é obra da sua natureza humana e parte essencial da obra que opera a nossa salvação. Só o Jesus homem, com corpo humano, com alma humana, um Jesus no qual as suas veias corriam sangue, um Jesus exatamente como nós, à exceção do pecado, um homem. Somente esse Jesus poderia realizar essa obra de salvação. Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Ele desceu do céu, ele se esvaziou e se fez um homem, abrindo mão da sua própria vontade. Então, quando nós negamos humanidade plena a Jesus, por isso que eu falei que eu não queria dar ênfase à divindade de Jesus, ainda que nós a reconheçamos e o adoramos por isso, se nós não reconhecemos plenamente a humanidade de Jesus como um homem semelhante a nós em todos os aspectos, nós estamos roubando a glória da sua obediência, da razão pela qual ele veio à terra. E o Pai, além desse tipo de obediência, exigiu dele uma extensão de obediência, não somente até a morte, mas até a morte de cruz, o tipo de morte mais humilhante, o tipo de agonia maior que um homem já experimentou. É uma extensão plena de sofrimento, é uma extensão plena de obediência exigida pelo Pai. Nós podemos pensar na providência de Deus a respeito de Adão e a respeito de Jesus e compará-las. Por exemplo, Adão é colocado num jardim. Jesus nasce num comedouro de animais. Adão tem todos os recursos disponíveis a ele. Ele tem a visita de Deus na viração do dia, ele tem um dia para descanso, repouso devocional. Deus escreveu no seu coração a sua lei, lhe deu capacidade para obedecê-la. Deus providenciou para ele uma companheira, sua mulher. E qual foi a providência de Deus na vida de Jesus, o segundo Adão? É colocá-lo num comedouro de animais. Jesus não teve as facilidades que Adão teve. O Pai não aliviou para o seu único filho. Jesus teve de nascer de uma mulher, fugir por ordem, por um decreto real, não é? Havia perigo de morte para os recém-nascidos, Jesus teve que fugir, Jesus teve que ir ao deserto, Jesus foi traído, Jesus foi abandonado. A providência de Deus, o tipo de exigência, de obediência, a extensão exigida pelo Pai, foi a maior extensão possível. Em certo sentido, alguns autores dizem que Jesus experimentou a humanidade de forma mais plena do que Adão, porque Adão foi criado num estado de maturidade, não é? Adão foi criado do pó da terra, Adão não teve mãe. Jesus não, Jesus foi gerado por Maria. Jesus teve que ser parido, não é? Teve um parto para o seu nascimento. Jesus teve de ser amamentado, Jesus teve de experimentar crescimento durante a sua infância, enquanto Adão já foi criado num estado mais adiante da vida, de maturidade. Então Jesus experimentou a humanidade de forma plena. E negar a sua humanidade, não meditar em Jesus como um homem exatamente como nós, à exceção do pecado, é negar a Ele
é desvalorizar essa obra de obediência. Isso também acontece quando nós sugerimos na nossa mente que o sofrimento de Jesus foi abrandado por ele ser Deus, como se ele tivesse se utilizado de subterfúgios ou do seu poder para ter o seu sofrimento abrandado, ou como se o seu tipo de obediência tivesse sido facilitada, uma vez que ele era Deus. Quando, na verdade, o tipo de obediência na qual Jesus se submete é justamente abrir mão dos privilégios, é abrir mão das prerrogativas, é ter todo o direito no céu e se humilhar e se fazer um homem como nós, à exceção do pecado. Nós não podemos pensar que foi mais fácil para Jesus obedecer. Não foi. Não foi mais fácil. Não sucumbir à tentação não é mais difícil para você do que foi para o homem Jesus. Os seus sofrimentos não são maiores do que os sofrimentos do homem Jesus, porque ele é Deus, mas ele é um homem plenamente, como se nada de Deus tivesse. Um homem como se nada de Deus tivesse. Ele abriu mão das suas prerrogativas. Tem um texto interessante em João 7, que por outras razões ele me chama a atenção, mas eu vou ler rapidamente, e é um diálogo entre Jesus e os seus irmãos. E os seus irmãos disseram assim a Jesus. Disseram-lhe então os seus irmãos: saia daqui e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, pois ninguém trabalha em segredo se procura ser reconhecido. Se você fizer essas coisas, mostre-as ao mundo, pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Nós não sabemos se aqui era só um deboche dos irmãos dele, não é? Porque os seus irmãos não acreditavam nele, ou se além do deboche havia um certo interesse em que Jesus ficasse conhecido de fato e eles pudessem usufruir, né, tirar algum proveito da popularidade de Jesus. Nós não sabemos exatamente isso, mas o que nós sabemos é que o que eles falaram é verdade. O que os irmãos de Jesus falaram para ele é verdade. Olha o que ele disse assim: ninguém trabalha em segredo se procura ser conhecido. Se você fizer essas coisas, mostre-as ao mundo. Assim somos nós, somos homens. Os homens sempre estão à procura de reconhecimento. Os homens, as criaturas, sempre procuram a glória das outras criaturas. Há pouco tempo nós tivemos a semana do Oscar, não é? Anualmente nós temos. E aí o que acontece? Todos os filmes produzidos durante aquele ano e lançados, não é? Concorrem para saber quem é o melhor ator, a melhor atriz, o melhor filme, a melhor música de um filme. E todo mundo quer ganhar e ser o melhor, ser reconhecido pelo que fez. Existem filmes ali que foram produzidos durante anos. Tem filmes que duraram décadas para serem produzidos. E todos esperam na semana do Oscar serem glorificados, receberem o louvor dos homens, serem reconhecidos. Do que adianta fazer algo e não receber atenção por aquilo que fez? Até nós, nos nossos relacionamentos em casa, se eu faço algo para minha esposa, é claro que eu desejo que ela reconheça e veja como eu sou um bom marido. Claro que sim. E aí, é interessante que durante o Oscar, no momento em que a premiação vai acontecer, eles dividem as câmeras, não é? E o foco vai no rosto de todo mundo que está concorrendo àquela determinada premiação. 5, 6 câmeras assim. E aí é anunciado, mas só tem um vencedor. E os outros 4 ou 5 que perderam ali, não é? Veja, eles já estão entre os 5 melhores do mundo naquele ano. Eles já são os melhores. Mas muitas vezes a face deles, o semblante cai de frustração, porque não basta estar entre os melhores. Eu quero mais, eu quero ser reconhecido. Eu quero ser o campeão, eu quero ser o melhor filme. É isso que nós somos, é isso que os homens são. Os homens estão sempre atrás de atenção, de aprovação, de reconhecimento. Esses somos nós. Mas a obediência de Jesus consiste exatamente em fazer o caminho oposto e não buscar a glória dos homens, mas buscar a glória do Pai. Aqueles homens estavam ansiosos por serem reconhecidos, mas o Filho eterno de Deus, o Filho unigênito de Deus, no seu alto e sublime trono, ele aceita se esvaziar pela glória do Pai, não pela glória dos homens. E ele era um homem. Ele era um homem. Os homens nunca estão dispostos a se esvaziar por nada, não é verdade? Nós queremos nos encher. Nós não abrimos mão dos nossos direitos, das nossas prerrogativas.
Pelo contrário, nós queremos sempre mais direitos e mais prerrogativas. Nós abrimos mão das nossas prerrogativas. Com qual facilidade isso acontece? Mas Jesus está abrindo mão das suas prerrogativas, dos seus direitos. Ele não era um tipo de Deus. Ele era o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus. Ele era Deus. Ele criou todas as coisas e se submeteu a esse tipo de obediência, se esvaziando como um homem. Ainda que nós humanos, nós homens, não estejamos dispostos a nos esvaziar por nada. E Jesus é o oposto de quem busca a própria glória. E justamente por isso ele deve ser glorificado. Hebreus 2:9 vai dizer isso. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, esse Jesus homem, esse Jesus humano, menor do que os homens, do que os anjos, perdão. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus homem, feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Que Salvador é Jesus, amém? Que Salvador é o Jesus homem, é o Deus homem. E o versículo 17 e 18 vai continuar. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. É interessante nós percebermos, e nós vemos muitos exemplos desses na Escritura, qual era o tipo de reação que os homens tinham ao ver Deus, ao encarar teofanias, quando Deus aparecia para os homens. Era uma imagem convidativa ou era uma imagem aterrorizante? Aterrorizante, não é? Nós vemos, por exemplo, Manoá, pai de Sansão, em Juízes, no capítulo 13, quando ele percebe que estava falando com o anjo do Senhor, que disse, né, por que perguntas pelo meu nome se o meu nome é maravilhoso? Quando ele percebe, ele diz o quê? Eu vou morrer. Ele fala para sua esposa, eu vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor. Isaías, só de ver as vestes do Senhor no seu trono estendido no santuário, ele temeu a morte. Ele começou a ter a exata noção dos seus pecados. O próprio João, no Apocalipse, quando ele vê o Cristo ressuscitado, aquela visão gloriosa, ele cai como morto, desmaiado talvez. Essa era a imagem que os homens, ou essa era a reação que os homens tinham ao ver a Deus. E existe um certo tipo de temor, de fato, que é bom nós cultivarmos a respeito de Deus. Existe um tipo de temor, um tipo de medo, que nos gera respeito. É o respeito da criatura com o seu Criador, é o respeito do filho com o seu pai. Esse tipo de medo que nos faz ser obedientes, fugir do pecado. Esse tipo de medo é bom ser cultivado. Mas o que fazia esses homens terem essa reação não era esse tipo de medo. Era a percepção, basicamente, da santidade de Deus. O que significa a palavra santo? Na etimologia da palavra mesmo. Separado, não é? Era a percepção de que não há nada em comum entre nós e Deus. Não há nada em comum entre os homens e Deus. Há uma distância muito grande. Ele é do céu e eu sou da terra. Então eu vou morrer. Porque existe um abismo entre os homens e Deus. E Jesus, se fazer homem, veio justamente desfazer essa distância que havia entre Deus e os homens. Veio acabar com essa imagem aterrorizante que os homens tinham de Deus. Em Cristo, Deus uniu definitivamente a humanidade consigo. Por exemplo, Deus não assumiu em nenhum momento natureza angélica. Deus não assumiu a natureza dos anjos. Então nós podemos afirmar que entre um anjo e Deus existe uma distância infinita. Mas já não há esse abismo entre Deus e os homens. Já não há esse abismo. Porque definitivamente Jesus uniu a natureza humana a Deus, a divindade. Já não existe esse abismo entre os homens. Tudo que Deus tinha para revelar, Ele revelou na face de Cristo, na face do seu Filho. A distância, o abismo que havia entre os homens e Deus, ele não existe. O que existe agora é uma maravilhosa união entre Jesus
ou com Jesus como representante. Então, se existe um tipo de medo que nós temos de Deus que é bom e santo e reverente e deve ser preservado e cultivado, também é verdade que existe um tipo de medo de Deus, que é aquele medo por vê-lo distante, que é aquele medo grande demais, aterrorizante demais, a ponto de impedir nós vermos o seu amor. O medo supera o amor, impede os homens de ver a Deus como um Deus de amor. Esse tipo de medo não poderia ser mais diabólico, obra de Satanás, porque ele é uma distorção de quem Deus é. Ele é uma distorção da pessoa de Deus, de quem Deus revelou ser no seu Filho, em Cristo. Vou abrir aspas para Spurgeon quando ele disse: uma das obras-primas de Satanás é enganar o homem, apresentando-lhe à mente uma imagem odiosa de Deus. Ele sabe que os homens não podem amar aquilo que os aterroriza. Então, pintar Deus como um ser odioso, como um ser distante dos homens, como um ser indisposto a perdoar, como um ser cruel, impaciente, é fruto de Satanás e é fruto do pecado. Porque ele é uma distorção de quem Deus verdadeiramente é. Um Deus amoroso, tão gentil com os homens, tão condescendente com os homens, uma vez que ele se fez homem. Um Deus tão pronto a perdoar e tão disposto a nos receber. Como Deus odiaria os homens? Como Deus não amaria os homens se ele é um homem? Percebe, irmãos, como às vezes a nossa imagem de Deus ela é distorcida? Como Deus poderia não se importar com os nossos sofrimentos se ele é um homem? Um homem como nós. Como ele poderia ter prazer em castigar os homens? Como poderia haver uma inimizade permanente? Como poderia haver uma inimizade irreversível entre a natureza humana e a natureza divina? Se em Cristo essas duas naturezas foram unidas definitivamente. Não pode haver uma inimizade irreversível. Deus e os homens estão ligados eternamente em Cristo Jesus. Vou ler um outro hino chamado Deus Reconciliou em Cristo, do Isaac Watts, também do século XIX, que diz assim: até que o Deus encarnado veja, meus pensamentos não encontrarão conforto. Os santos, justos e sagrados, 3, são terrores para minha mente. Mas, se o rosto de Emanuel aparecer, minha esperança e minha alegria começam, pois seu nome proíbe meu medo servil. Sua graça remove os meus pecados. O versículo 17 que nós lemos, de Hebreus 2, está realçando a solidariedade de Jesus com os homens. É uma palavra que está muito na moda hoje, que é empatia, não é? E o que é empatia? E o que é empatia? É se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da outra pessoa. Mas nós podemos nos colocar no lugar dos outros, às vezes, apenas por vislumbre, apenas em pensamento, apenas em conjectura. Nós nos colocamos porque nós nunca passamos por aquilo ali, em certo sentido. E eu me coloco no seu lugar, eu imagino como poderia ter sido, passar pelo que você passou, e aí eu tenho empatia com você. Mas não é desse tipo de empatia que Hebreus 2,17 está dizendo. Jesus não tem empatia conosco e é solidário aos homens, não é porque ele ouviu falar como é ser um homem, não é porque ele tem um conhecimento adquirido de outra maneira, senão por ser um homem e ter experimentado os sofrimentos no corpo e na alma. Ele é misericordioso por causa dos seus próprios sofrimentos. Ele não está distante da nossa realidade. Seus sofrimentos, por menores que sejam, por mais infantis, Jesus foi criança. Ele teve sofrimentos infantis. Seus sofrimentos são sérios, são graves, ele passou por sofrimentos graves e sérios. Você foi traído, sofreu a dor de uma traição, Jesus foi traído. Jesus foi abandonado.
Seus discípulos não conseguiram acompanhá-lo nem na noite em que ele foi traído. Jesus experimentou sofrimentos. Então ele pode ser e é um sacerdote, um sumo sacerdote misericordioso pelos próprios sofrimentos que ele experimentou. Isso não é consolador para nós? Não é consolador saber que os nossos sofrimentos, eles não são encarados por Jesus como se eles fossem menosprezados, como se Deus não se importasse com o nosso sofrimento, porque Jesus é um homem, ele é um homem, assim como nós, à exceção do pecado. E o fato de não ter pecado não diminui a sua humanidade, como algumas pessoas pensam. Tem gente que pensa assim, olha, mas ele não sabe exatamente como é ser homem, porque ele não pecou. Como ele não pecou, é mais difícil para mim ser obediente do que é para ele, porque eu carrego o pecado. Sendo que, na verdade, o pensamento devia ser exatamente o oposto. Quem é que resiste mais? Quem é que resiste mais? Ou resistiu mais? Quem cedeu primeiro e caiu, ou quem cedeu até o fim e não caiu? Quem teve que dedicar maior resistência à tentação? Quem logo caiu quando foi tentado? Ou quem teve que resistir toda a intensidade da tentação e não cair? Claramente aquele que não caiu. Então Jesus experimentou sofrimentos em toda a intensidade, em intensidade maior do que qualquer homem. Então ele pode ser misericordioso e ter compaixão de nós, mesmo sem ter experimentado o pecado, e justamente por não ter experimentado o pecado. E por fim, para terminar, ele é o nosso representante humano diante de Deus. Vou abrir um parêntese, não anotei aqui, mas e nem vou tratar disso, porque daria uma outra mensagem, são coisas mais profundas, mas há autores que dizem, Spurgeon é um deles, quando eu estava lendo essa citação, que trabalham a doutrina no sentido de que nesse momento, e de fato é verdade, o texto inclusive que o Patrick leu na escola dominical, que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E aonde Cristo está assentado nas regiões celestiais? No trono, não é? Ele é Deus, ele está governando. Então existe um ser de natureza humana, com natureza humana, no trono, nos céus, governando. Ele é o nosso representante diante de Deus, um homem que governa todas as coisas. E, como eu disse para terminar, fechado o parêntese, ele se fez carne e entregou a sua vida, como nós lemos lá, Marcos 10:45, entregou a sua vida em favor de muitos, não em favor de todos, cada indivíduo, não é verdade? Não foi para isso que ele veio à Terra, para entregar a sua vida por cada indivíduo, mas ele entregou a sua vida por aqueles que são seus irmãos desde a eternidade, por aqueles a quem o Pai escolheu. E por que isso é significativo no final dessa mensagem? Porque todo esse sofrimento, se ele é um sofrimento potencial, se ela é uma obediência potencial, se ela providencia uma salvação potencial, na verdade ela não salva ninguém, não é? Se Jesus passou por todas essas coisas e foi obediente dessa maneira e se esvaziou dessa maneira para salvar a todos os indivíduos, e nem todos os indivíduos serão salvos, na verdade essa obediência não salvou ninguém. Esse sacrifício não salvou ninguém. Tem que ser feita alguma outra coisa para que eu possa alcançar essa salvação que Jesus só me capacitou a alcançar. Mas se Jesus entregou a sua vida, se fez carne, obedeceu ao Pai, para salvar a vida de muitos, daqueles a quem o Pai escolheu, e esses a quem o Pai escolheu jamais se perderão, então toda expiação, toda propiciação, toda redenção, toda paz com Deus, toda reconciliação já foi realizada em Cristo Jesus. Não há mais nada para eu fazer, a não ser me unir a Ele por meio da fé. Você não precisa carregar a culpa dos seus pecados. Tem pessoas que passam muito tempo da sua vida remoendo pecados que cometeram no passado. E de fato existe uma culpa pelo pecado. Existe uma acusação na nossa mente pelos nossos pecados. Mas você não precisa carregar essa culpa pelos seus pecados, porque um homem já carregou a culpa pelos seus pecados no seu lugar. Você pode confiar em Deus
que a paz já foi estabelecida entre você e Deus de forma definitiva. Não é que Deus um dia acorda irado contra você e no outro dia ele acorda muito satisfeito com você, dependendo de como você está se comportando, é claro. Não é? Dependendo do seu comportamento. Hoje você está num dia muito espiritual, você orou, não é? Você rejeitou certas ofertas de pecado, então hoje Deus está muito satisfeito com você. Aliás, você merece isso. E em dias que você já não está tão bem, logo pela manhã você já se aborreceu, naquele dia Deus já não está tão satisfeito assim com você. Nós não devemos ter esse tipo de pensamento com relação a Deus. Porque um homem como nós, já estabeleceu a paz entre Deus e os homens. A paz está selada. No dia que eu acordo mal, Deus está em paz comigo. E no dia também que eu faço muitas coisas abençoadas, não é? Não é por esse tipo de mérito, por essas coisas que eu fiz, que Deus está em paz comigo. Nem poderia. Porque eu fui reprovado, todos nós fomos, no padrão objetivo de Deus. Ele tinha um padrão a ser cumprido e todos fomos reprovados. Mas a sua ira foi satisfeita em Cristo. Ele propiciou, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deus está satisfeito conosco se nós estamos em Cristo. Um homem carregou toda a nossa culpa e estabeleceu a paz e uniu Deus e os homens. Amém? Que nós possamos meditar na humanidade de Cristo, nessa gloriosa e bendita humilhação na qual ele se submeteu, mostrando o amor, mostrando a graça e a misericórdia infinita que ele tem por cada um de nós, homens. Vamos nos colocar de pé.